Meus irmãos, vamos ficar de pé e vamos ler a palavra. Marcos capítulo 1, versículo 21 ao versículo 28. Diz a palavra de Deus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: "O que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cala-te e sai deste homem." Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Amém. Vamos orar, irmãos. Deus bendito e eterno, estamos diante do Teu Evangelho lido, temido, e com nosso coração cremos que o que está registrado aqui é a mais pura verdade vinda de Deus. O registro do evangelista é importante para nós, Senhor, para a salvação de pecadores, para a edificação da igreja, para fortalecimento dos fracos, para nos mostrar o Teu grande poder, ó Salvador maravilhoso, assim como cantamos nessa noite. Tu venceste a morte, Senhor, Tu venceste o mal, toda a autoridade está em Tuas mãos, e nós adoramos o Senhor pelo que Tu és e pelo que Tu fazes. Senhor, ensina-nos o Evangelho. É isso que nós Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Continuamos pensando no capítulo 1, chegamos a esta parte tão importante a respeito de um demoniado em Cafarnaum, quando Jesus foi à sinagoga, como uma prática comum que era dele como judeu. Esta breve passagem nos apresenta Jesus como o único poderoso. Esta passagem tem um sentido duplo também, porque mostra Cristo como o mestre da palavra e Cristo como aquele que tem toda a autoridade sobre o mal, sobre o demônio. Mais uma vez, nós temos um embate de Jesus, ainda no primeiro capítulo, com as forças da maldade. Nós vimos anteriormente que, quando Marcos relata a respeito da tentação de Jesus, no verso 12 e no verso 13, vemos que Satanás foi ali confrontar Jesus, tentar Jesus, e Jesus vence aquela tentação. Mais uma vez, Marcos nos mostra a força do mal se colocando aqui diante de Jesus, não para combater Jesus, mas aqui para questionar Jesus a respeito de sua obra. Este breve ensino nos ensina muitas coisas sobre quem é Jesus, mais uma vez, e como ele se revela a nós. A intenção de Marcos aqui é nos mostrar quem é Jesus, mais uma vez. Jesus ainda está na Galileia, agora está mais especificamente em Cafarnaum. Sua presença nessa cidade deve nos chamar nossa atenção, porque Marcos está apontando para questões abrangentes aqui, mas para questões específicas também aqui. O episódio descrito nessa passagem tem um contexto muito interessante, e é ideal que nós entendamos tudo isso, para que possamos ter um mais profundo entendimento do que Marcos está a dizer nesta pequena porção. Devemos observar a menção à sinagoga, devemos observar a menção a Cafarnaum, devemos observar a própria história do endemoniado dentro da sinagoga. Isso é muito significativo e muito importante. Quando nós voltamos nossos olhos para Cafarnaum, na época de Jesus, nós entenderemos muitas coisas importantes, porque Jesus tinha um certo olhar especial para Cafarnaum no seu ministério.
Na época de Jesus, essa cidade era estratégica, ela estava à beira-mar, com características muito importantes. A economia daquela cidade era pesqueira, Cafarnaum vivia disso, sendo o lar, inclusive, de alguns apóstolos. Ali tínhamos o que chamávamos ou chamamos de Via Maris, estava situada entre uma rota comercial importante, Síria e Egito, facilitando o comércio estrangeiro. Então, o trânsito estrangeiro ali era muito grande. Daí, Galiléia ser chamada também de Galiléia dos Gentios. Não havia presença apenas de judeus, mas a presença de muitos estrangeiros. Uma outra questão que deve nos chamar a atenção aqui é que Cafarnaum tinha um posto de cobrança de impostos, que apontava para uma supervisão romana. E isso também apontava para a exploração do povo judeu em relação aos impostos, aos tributos romanos. Havia uma sinagoga bem estruturada na cidade, onde tivesse pelo menos 10 homens, eles podiam então fundar uma sinagoga. Era esta sinagoga que Jesus estava aqui. A cidade era composta majoritariamente por judeus, mas havia a presença de muitos gentios residentes, não apenas aqueles que passavam por conta do comércio, mas residentes, o que evidencia o interesse de Jesus pela Galiléia, o que mostra que já era intenção divina a expansão da pregação do reino de Deus para os gentios. Então, às vezes, nós pensamos que Deus resolveu alcançar os gentios apenas em Atos dos Apóstolos com o ministério de Pedro. Não. Quando nós olhamos para Cristo, nós já vemos os indícios disso. Quando nós olhamos para o livro de Jonas no Antigo Testamento, já olhamos para os indícios disso. Quando olhamos as profecias sobre Egito, sobre Síria, que conheceriam o Evangelho no Antigo Testamento, já observamos os indícios disso. Então, Cafarnaum era um centro de grande atividade comercial e religiosa, mas também um lugar de grande endurecimento espiritual por parte dos religiosos e também uma grande atuação demoníaca na cidade. Aquela cidade tinha uma profunda ação maligna. O que mais deve nos chocar, a atuação maligna daquela cidade se dava também dentro da sinagoga. Isso nos ensina, irmãos, que a religião, em nome de Deus, pode ser usada pela força do diabo. Isso nos ensina quando nós olhamos para a presença de Jesus nas sinagogas, no seu ministério. Observe todas as vezes que Jesus foi à sinagoga, houve resistência a ele. Isso nos mostra como as instituições religiosas, ditas fiéis a Deus, podem resistir à pessoa de Jesus. Isso nos mostra como uma congregação bem organizada, em nome da fidelidade às Escrituras, pode resistir à autoridade do Filho de Deus. Devemos voltar nossa atenção para isso. Mas uma questão aqui interessante também sobre Cafarnaum como um centro urbano, uma cidade pequena, mas com uma infraestrutura sólida, com ruas bem feitas, de pedras. Era uma boa cidade. A vida comunitária estava em aquecimento ali, ela era considerada mais rica do que Nazaré. Jesus vem de Nazaré e serviu como um centro para o ministério de Jesus. Jesus fixa ali o seu ministério de certa forma e dali vai para outros lugares. Então, Cafarnaum representa um ponto de confronto espiritual entre fé e incredulidade. Apesar de ter visto muitos milagres de Jesus, Cafarnaum rejeitou a plena revelação de Cristo, assim como Jerusalém. Às vezes nós pensamos assim, mas se hoje nós víssemos os sinais que os antigos viram, talvez as pessoas crescem com mais facilidade. Não, irmãos. Não. Milagres não mudam corações. Milagres não transformam corações. Milagres impressionam mentes e chacoalham emoções, mas não mudam corações. O povo que pedia um sinal foi o povo que gritou: crucifica-o. Foi o mesmo povo. No contexto bíblico, a sinagoga
era uma instituição central, então, na vida dos judeus. Esta sinagoga estava em Cafarnaum. Ali era um centro religioso, era um centro social, era um centro educacional para os judeus, era um centro de discussões políticas para os judeus. Ali era uma pequena escola para os meninos. Então, a sinagoga surge no Antigo Testamento, naquele período do Antigo Testamento, no século VI, quando os judeus estavam longe do templo e dos lugares de oração. Então, eles fundam as sinagogas. Nas sinagogas não haviam sacrifícios, como no templo, mas servia para amparar os judeus a exercer a sua religiosidade, assim como elas foram fundadas em vários lugares do mundo, inclusive no nosso estado, lá no Recife Antigo. Há uma sinagoga muito antiga ali. Qual era, então, a função da sinagoga? Primeiro era a leitura da Torá, a leitura dos livros de Moisés. O povo recebia instrução religiosa e moral exatamente ali, por meio da leitura. Na sinagoga também se fazia oração comunitária. A reunião dos judeus para orações era algo fixo ali, algo importante para a vida judaica. Havia também ali uma administração da comunidade, assuntos civis, decisões locais podiam ocorrer na sinagoga. E como eu disse, os meninos poderiam ser educados. Então, a finalidade da sinagoga era múltipla. Inicialmente para a vida religiosa, mas ela tinha várias outras atribuições na vida social do povo de Deus. Então, a sinagoga representava muita coisa para o judeu. E Jesus sabia disso, porque ele era judeu. Qualquer comunidade, pelo menos de 10 homens, podia, então, fundar uma sinagoga. E as sinagogas estavam espalhadas ali naquele período em várias cidades de Israel. Os líderes eram anciãos, os chefes da sinagoga, e ali eles conduziam todo o trabalho, assim como os anciãos do Antigo Testamento conduziam o povo de Deus através de aconselhamento. Havia na sinagoga um espaço específico para visitantes, para que eles pudessem ouvir e participar. Quando nós, então, percebemos a presença e a atividade de Jesus ali, é como eu disse às crianças, aquele que ficasse de pé e pedisse a palavra, tinha oportunidade de ler um texto e de falar alguma coisa sobre o texto. Não havia nesse período formalmente uma pregação como nós temos hoje, uma exposição como nós temos hoje. Jesus frequentava as sinagogas e frequentava sabendo que teria grandes conflitos ali, grandes rejeições ali. Mesmo após a sua ressurreição, os apóstolos também usaram as sinagogas como ponto inicial de evangelização. Nós podemos observar isso em Atos, do capítulo 13 ao capítulo 18, nós percebemos isso. Eles continuaram indo até ali, esperando uma oportunidade de falar do cumprimento das profecias acerca do Messias. Então, a sinagoga era muito importante para a pregação do Evangelho. Era importante para o judeu, mas importante também para Jesus e para os apóstolos. Dito isso, toda essa introdução da vida econômica, social e cultural de Cafarnaum e da importância da sinagoga dentro desse centro urbano que era Cafarnaum, agora nós precisamos olhar para o texto. Veja o versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Observe aqui, ensinar. Ele não foi apenas ler. Ele foi ensinar. Essa palavra deve chamar nossa atenção. Verso 22. Maravilhavam-se da sua doutrina. O que é que diz agora? Outra palavra importante aqui, autoridade. Essa palavra é importante. Marcos está marcando aqui para nós essa palavra. A autoridade, e não como os escribas. E os escribas não tinham autoridade, visto que eles tinham acesso aos manuscritos e eles lidavam com aquilo, com cópias e tudo mais. Por que Marcos usa especificamente essa palavra autoridade aqui? É importante nós percebermos. Vejam só, vamos lá. Jesus estava em Cafarnaum, e já sabemos o que era Cafarnaum, já sabemos que era a sede do seu ministério. Aqui temos pela primeira vez em Marcos o ensino expositivo de Cristo. Vimos anteriormente a sua pregação, arrependam-se, que o reino de Deus é chegado, mas agora pela primeira vez Marcos aponta para o ensino expositivo, Jesus abrindo a Escritura e ensinando a Escritura diante do povo. Era comum que homens quisessem falar nas reuniões da sinagoga, mas não era comum o próprio Deus ir à sinagoga falar para o povo, do jeito que estava acontecendo aqui. O ensino mencionado aqui também é registrado por Lucas, e Jesus
fala ao povo com base nas Escrituras, uma passagem de Isaías. Quando nós observamos aqui a reação das pessoas de maravilhamento, isso se deu porque a doutrina de Jesus não era como a dos escribas. A palavra autoridade vem de autor. Jesus não falava baseado no pensamento de alguém. Jesus não citava teólogos antigos, rabinos, mestres. Ele falava como o próprio Deus ao povo. A palavra autoridade aqui é importante porque ela vai nos mostrar quem é Jesus. Aquele que tem autoridade para ensinar acerca das coisas eternas. Havia sabedoria em sua palavra e em seu ensino. Notemos, irmãos, que Marcos faz um contraste entre Jesus e os escribas. Jesus, sua mensagem, sua autoridade era algo peculiar. A autoridade de Jesus ali está no fato também de o que ele dizia não destoava do que ele era. Jesus era a mensagem. Os escribas, os fariseus, os outros religiosos falavam do que não viviam. Em outros lugares da Escritura nós observamos que eles impunham cargas sobre o povo que eles mesmos não carregavam. Quando nós estamos falando da fala de Jesus, nós não estamos aqui falando de uma autoridade acadêmica, porque Jesus era um leigo em termos da vida acadêmica de Israel. Ele não era um levita. Ele não foi treinado para ser um sacerdote, humanamente falando. Jesus era um leigo em termos humanos, mas havia nele ali a maior autoridade de todas, a autoridade do que é divino. Meus irmãos, Jesus estava numa cidade endurecida, que rejeitava a verdade de Deus e que tinha grande presença maligna por causa desse endurecimento. O endemoniamento do homem aqui mostra que a ignorância acerca da palavra de Deus anda de mãos dadas com a atuação do diabo. O diabo semeia a ignorância acerca de Deus no coração dos homens. E ele se aproveita de uma tendência do próprio coração, que é de se afastar de Deus. Mas apesar da resistência à pregação e ao ensino de Jesus, a verdade dele tinha toda a autoridade. Mesmo com resistência, ele pregava com ousadia e com autoridade. Toda a autoridade da pregação, meus irmãos, provém do Salvador. Toda a autoridade provém da palavra, emana da palavra. O seu poder flui através do anúncio, da exposição genuína da palavra de Deus. A vida e a pregação de Jesus nos ensinam que a vida e a pregação de um ministro devem andar de mãos dadas, não deve haver dissonância. O ministro não deve ensinar ao povo algo que não está presente na sua própria vida. O que ele diz e o que ele vive devem se confundir. Nisso está a autoridade do ministério da palavra. Jesus não ensina isso apenas aos ministros, ensina isso a todos os crentes. O que você diz, cristão, deve se confundir com o que você é. O que você diz aos outros a respeito da fé, a respeito da palavra, a respeito de Jesus, devem estar em harmonia com o que você é, não em dissonância. Se há desarmonia entre o que você é e o que você diz, isso invalida a palavra. É como a vida dos escribas. É como a autoridade dos escribas. Mas se o que você vive está em harmonia com o que você é, a sua vida tem autoridade diante dos ímpios. Você terá da parte de Deus a autoridade para falar em nome de Deus. Aprendamos aqui, meus irmãos, que ao falarmos do Evangelho da Graça a outros, precisamos nós mesmos sermos transformados pelo que dizemos crer. Nós mesmos. Richard Baxter, em seu famoso livro O Pastor Reformado, dizia o seguinte aos ministros: tenham cuidado para que vocês não estejam saciando a sede do povo e, na verdade, as suas próprias cisternas estejam vazias.
Tenham cuidado para que vocês não estejam alimentando o povo, mas vocês mesmos estejam padecendo de fome espiritual. Quando a mensagem é anunciada com autoridade, quem ouve é impactado. Veja o que acontece aqui. Eles se maravilham do anúncio de Jesus, mesmo que não haja iminente transformação dos corações. Quando a palavra é pregada com autoridade, há impacto na vida das pessoas. Mas o poder da palavra é que penetra nos corações, penetra nas mentes para transformá-las. Por isso a pregação deve ser poderosamente doutrinária e exemplificada pela vida de quem prega. Escribas ensinavam invocando autoridades teológicas, mas eles mesmos eram nuvens sem água, como diz Judas na sua epístola. Não havia verdadeira autoridade em suas palavras. Nossa geração, meus irmãos, tem buscado mensagens diversas, tem buscado psicologia transvestida de teologia, tem buscado motivação, estímulo, ânimo em palavras humanas. Seus mensageiros estão mais comprometidos com as suas finalidades do que com a palavra de Deus. Os pregadores, em muitos lugares, estão comprometidos em dominar as massas por seus diversos recursos. Muitas vezes recursos sentimentais, vazios, triunfalistas. Vivemos dias em que homens buscam poder espiritual, mas sem autoridade bíblica. Vivemos dias em que as pessoas buscam dons espirituais, mas não buscaram ainda a verdadeira conversão. Isso resulta, sabe em quê? Em desmandos. A igreja evangélica brasileira está cheia de coronéis. Cheia de coronéis. E Deus não chamou ministros para serem coronéis. Muitos estão usando de enganos terríveis e mentiras em nome de Deus. A verdadeira mensagem vem do Deus que disse, do Deus que fala, vem do Cristo que vem a nossa Cafarnaum, a nossa confusão, a nossa multiplicidade cultural. Esse é o Cristo que vem nos ambientes malignos onde vivemos. Ele entra ali. Você entende isso? Ele entra ali. Não há um lugar onde Jesus não possa entrar para salvar um pecador. Não há esse lugar. Ele entra ali, ele entra num lugar perverso, cheio da presença do diabo, inclusive numa igreja. É muita misericórdia, irmãos. Há muitas igrejas que o diabo está lá. Vamos ver mais sobre isso. Veja o verso 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. E esse espírito bradou, ele não falou de modo baixinho, ele não sussurrou, ele gritou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Imagine a cena. Está todo mundo num sábado comum, como qualquer outro. Um judeu aparentemente comum levantou para falar aos que estavam na congregação. E de repente um espírito imundo fala na boca de um homem: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Esse texto é chocante, irmãos. É chocante. Eu vou dizer por que é chocante. Não porque aparece um demônio aqui. Não é isso. Ele é muito chocante. Ele é um dos versículos mais chocantes de Marcos. Isso aqui é mais chocante do que a narrativa do endemoniado gadareno. Isso aqui é muito chocante para os próprios discípulos de Jesus. É muito chocante para nós. Porque o demônio sabia quem era Jesus. E você sabe? Você sabe quem é Jesus?
Aqui lemos sobre um homem aprisionado por Satanás e que tudo indica que ele era um judeu comum, né? Que frequentava, que ia. Marcos chama o demônio de espírito imundo exatamente pela ideia hebraica de imundo. Aquilo que está afastado de Deus não é apto para honrar a Deus em adoração. Então, um demônio jamais adorará a Deus. Um demônio é um anjo caído que não se arrependerá. No versículo 24, lemos a fala do demônio, reconhecendo a autoridade de Jesus. Isso é contrastante, porque leremos nos demais evangelhos sobre os embates dos religiosos com Jesus na sinagoga. Aqui temos religiosos e temos a força do demônio lutando contra a própria verdade. Imagine só, a religião que diz que tem a verdade está indo contra a própria verdade. Enquanto os judeus resistem a Jesus e estão em embate com ele na sinagoga, um demônio vem e diz: tu és o santo de Deus. É chocante, irmãos. Aqui temos um espírito maligno reconhecendo o poder julgador de Jesus e sua santidade, enquanto homens e mulheres não fazem isso. Aqui também há uma questão intrigante. O demônio chama Jesus de Nazareno. Isso fala de sua origem. Jesus morou em Nazaré. Mas o ponto crucial aqui na expressão é o santo de Deus. O demônio reconhece a autoridade de Jesus como aqueles da sinagoga reconheceram seu ensino. Todos se maravilharam da autoridade do ensino. O demônio se maravilha da autoridade da santidade. Permitam-me fazer uma aplicação aqui. A maior autoridade de um pregador não está no que ele diz, mas no que ele vive. Nós só vemos o externo, tá? Nós só vemos a erudição, nós só vemos a capacidade intelectual, nós só vemos a capacidade oratória, nós não vemos o que está dentro. Há mais conhecimento aqui no demônio do que em seres humanos. É claro que o demônio não conhecerá nunca Jesus como Redentor, nunca. Mas sabe que ele é santo. O que me perturba aqui nessa passagem, o que me perturbou durante toda essa semana em oração, pelo sermão, por vocês, foi que, meu Deus, há um reconhecimento da parte do demônio, da sua santidade, que muitos crentes não reconhecem. Há um temor da parte dos demônios, do juízo que eles sofrerão, vindos da mão do leão da tribo de Judá, em que muitos crentes não temem. Os demônios sabem o seu destino, sabem do juízo que os aguarda, sabem da santidade de Cristo, enquanto muitos crentes estão brincando de evangélicos. Então, nos dois últimos versículos, temos a junção de dois pontos importantes listados por Marcos. Judeus e demônios reconhecem a autoridade de Cristo. Veja só, que coisa engraçada. No verso 27 e 28. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Judeus e demônios reconhecem quem era Jesus, a sua autoridade, mas ainda não como Redentor, ainda não como Salvador. Aqui aprendemos, irmãos, que instituições religiosas podem estar tão corrompidas e afastadas de Deus, que a presença do inimigo seja constante dentro delas. Jesus teve vários embates, né? Vários. Eu sei que os evangélicos do nosso tempo, eles têm medo de embate. Eles se escandalizam com embate. Mas Jesus foi quem mais teve embate na Bíblia, né? Só é você ler. Só é você ler. Jesus estava em várias controvérsias, dando respostas, sendo provocado, sendo testado.
E aí, às vezes, nós olhamos para a nossa própria vida cristã e nós nos incomodamos tanto, né? Quando nós somos testados, confrontados, quando desconfiam de nós. A gente se ofende, né? Desconfiaram de mim. Logo de mim. Deus sabe das intenções do meu coração. Isso é um absurdo. Não vou ficar nesse lugar mais, não. Oh, meus irmãos. Precisamos ler a Bíblia com mais atenção e olharmos para a vida do nosso Redentor. As suas intenções eram postas em dúvidas, a sua pessoa era posta em dúvida, a sua idoneidade, a sua justiça, a sua santidade, tudo era posto em dúvida. Ele come com ladrões, ele come com bêbados, ele come com todo mundo que não presta, ele anda com cobradores de impostos. Esse homem é o quê? A gente se ofende se alguém chama a gente de feio. Chamaram Jesus de Beelzebul, de demônio. Nossa geração é uma geração de crentes manhosos, podres de mimados. A geração dos crentes com biquinho. Totiste. A nossa geração é assim, totiste. Só vou quando me procurarem agora. Não, irmãos, pelo amor de Deus. O texto intenciona mostrar aqui que Jesus, a palavra de Deus encarnada, é poderosa no discurso e nos atos, que Ele é soberano e todo o ensino que vem de sua boca é a verdade para o seu povo e a verdade, inclusive, para as forças do mal. Tanto as forças humanas quanto as demoníacas se admiraram com Jesus. E você, tem se admirado com Jesus? Qual é a sua reação ao que ouve e ao que vê da parte de Cristo? Os demônios têm reconhecido mais costumeiramente que Ele é santo do que você? Você teme a santidade dEle? Eles reconhecem que seu destino final é a perdição e que eles serão atormentados por Cristo, porque é isso que ensina a Escritura. Naquela passagem que eles pedem para entrar na manada de porcos, eles reconhecem ali que serão atormentados pelo próprio Cristo. Os demônios serão atormentados pela própria santidade de Cristo no inferno. Eles reconhecem essa autoridade de Cristo. Você reconhece? Será que você é desse que professa a fé em Jesus, mas não se submete ao seu senhorio? Ô cristão, nós devemos refletir muito mais sobre o inferno e sobre a terrível pena eterna no inferno. Nós devemos examinar a nossa própria alma para averiguarmos se a nossa vida, a nossa passada, é realmente de pessoas que temem a Deus. Nós estamos nos maravilhando com o ensino de Cristo, mas além disso, estamos nos maravilhando com a pessoa de Cristo, porque você pode gostar muito de boa pregação, muito de bons livros teológicos, você pode gostar muito de um bom congresso, de uma boa conferência, você pode gostar muito de um sermão bem preparado e se maravilhar com isso, mas não está se maravilhando com a pessoa de Cristo. Está se maravilhando com o discurso sobre Ele. Ele quer mais, irmãos, Ele quer mais. Ele não quer que você seja meramente um apreciador de bons sermões e de boas palestras. Ele quer que você se maravilhe dele, da pessoa dele. Ouça a palavra de Deus nessa noite. Reconheça a autoridade de Jesus sobre sua vida. Você, cristão, Jesus não quer apenas salvar você. Jesus quer ser o Senhor da sua vida. Você tem submetido a autoridade de Cristo na sua vida? Você que não é cristão, tem se dobrado diante de Jesus como autoridade suprema na sua vida? Ou você diz assim, não, eu sou um ouvinte. Sou um ouvinte. Eu gosto de ouvir. David Hume, um importante filósofo ateu, gostava de ouvir as pregações de George Whitefield. Amava ouvir a oratória de George Whitefield. Nunca creu. Nunca se dobrou, mas amava a oratória daquele homem. Amava. E na história da pregação, nós observamos várias vezes isso. Pessoas, eruditos, que iam a templos ouvir os grandes pregadores. Na própria história de nossa denominação, nós observamos isso. Pastores como Sinésio Lira, por exemplo, grande orador.
O próprio Júlio Leitão, que foi pastor dessa igreja, grande orador, um grande debatedor, que debateu com Frei Damião. As pessoas gostavam de ouvi-lo. Se impressionavam com a sua oratória. Haviam vários debates de muitos dos nossos pastores, também de pastores presbiterianos, com o Frei Damião, em que o povo se juntava num teatro para ouvir o debate e ovacionava quando um protestante acabava com qualquer argumento católico romano. Mas essas pessoas não professavam fé em Jesus muitas vezes. Elas estavam impressionadas com o discurso, como alguém que contempla uma obra de arte. Você tem sido pior que os demônios? Porque pelo menos eles afirmam a santidade de Cristo. Pelo menos eles temem o juízo final. E você? Tem atentamente vivido para o Senhor? Observe o verso de número 25. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Como eu disse às crianças, irmãos, um demônio não pode possuir um crente regenerado. Ele não pode fazer isso. Ele pode oprimir um crente, ele pode levantar perseguição contra um crente, mas jamais possuir um crente. Apossar-se do seu corpo, dominá-lo, como os endemoniados da Bíblia nos mostram que acontecia. Aqui, caracteristicamente, os endemoniados daquele período eram violentos, né? E eles faziam muito mal àquelas pessoas a quem eles possuíam. Mas nenhum deles jamais teve poder de dizer assim: eu não vou sair não. Jesus não dialogava com o demônio, entende? Jesus não chegava dizendo assim: viesse da onde? Como é teu nome? O que é que tu quer? Fizesse o que com o marido dela? Qual foi o trabalho? Qual foi o terreiro? Aí alguns hoje vão dizer assim: venha para cá, para a gente desfazer tudo isso. Traga uma camisa, traga uma blusa, traga o RG, para a gente ungir. Vamos entrevistar o demônio aqui, para ver para onde ele vai e de onde ele vem, o que é que ele vai fazer. Jesus não queria conversa com o demônio, irmãos. Jesus dizia: saia. É como Miguel falou, né? Cala a boca e saia. Cala a boca e sai daí. E eles se submetiam à fala de Jesus. O demônio se submete imediatamente ao que Deus diz. Imediatamente. Repito, imediatamente. E o povo de Deus não faz isso. Nós negociamos, mas Senhor, se fosse diferente aquilo, Senhor, você não vai ver nenhum demônio na Bíblia em confronto com Jesus dizendo assim: ah, está mandando eu sair, mas amanhã ele vai fazer de novo. Amanhã ele vai pecar de novo. E eu vou tomar conta de novo. Não, não tem discussão. O demônio não discute com Deus. Ele obedece. É uma criatura que antes era um anjo e caiu, agora é um demônio. É um espírito que está destinado à perdição eterna. E aí o sentido de danado, né? Destinado ao inferno. São destinados à danação eterna. E nós, irmãos? Se Deus disser ao mar, vem até aqui, o mar vai até ali, e ele não questiona. Se Deus disser ou direcionar as aves para migrarem para determinado lugar, elas vão. Se Deus disser a um demônio, parou aqui sua atuação, não faça mais, ele obedece. E o povo de Deus? A nós pertence o coragem de vergonha. Repito a pergunta que venho fazendo desde o começo das exposições desse evangelho. Você conhece Jesus? Sabe quem ele é? Você realmente conhece Jesus? Sabe da sua autoridade, do seu poder? Verso 27 diz: todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si que vem a ser isso. Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então sua fama correu
rapidamente na Galileia. Bendita é a palavra de Deus. Ela nos mostra quem é o Cristo de Deus. Ela nos mostra que Deus veio aos pecadores. Ela nos mostra que Deus veio vencer o demônio. Vencer todos os inimigos. Lembre do tema geral dessas exposições em Marcos. O triunfo do Cordeiro sobre todos os seus inimigos. Todos os seus inimigos. Submeta-se a Cristo. Adore a Cristo. Honre a Cristo. Reconheça a autoridade de Cristo. No próximo domingo, nós vamos observar essa autoridade de Cristo agora sobre as enfermidades. Marcos vai mostrando como Jesus tem domínio sobre todas as mazelas do pecado, do demônio à enfermidade. Cristo põe a mão e liberta o aprisionado por demônios. Cristo põe a mão e cura os enfermos. E na semana que vem nós vamos observar detalhes importantíssimos do cuidado de Cristo sobre o seu povo. Que o Senhor nos fortaleça. E se estivermos vivos até a semana que vem, vamos chegar na próxima parte de Marcos. Vamos orar? Senhor bendito, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque podemos observar a Tua ação, Teu ensino, com essa riqueza de detalhes que os evangelistas nos mostram, para onde eles apontam. Permita que a cada dia, a cada domingo, tenhamos um olhar sensível para olharmos na direção que Marcos estava olhando. A partir do ângulo que ele nos mostra, entendemos o que ele estava comunicando com todas as histórias contadas a respeito de Tua obra, do começo do Teu ministério até a Tua ressurreição. Que nossos corações sejam edificados, fortalecidos, substancialmente fortalecidos. Essa é a nossa oração, Senhor. Eu quero orar, Senhor, pela igreja, meus irmãos. Que a cada dia o nosso comprometimento com o Evangelho seja crescente. Que a cada dia o nosso conhecimento pessoal de Cristo, não apenas intelectual, não apenas doutrinário, mas um conhecimento de vida, experiência, seja crescente a partir do que aprendemos da Tua palavra. E que conheçamos mais este Cristo a quem nos salvou e a quem nós professamos como Salvador de nossas vidas. Revela-te a nós na palavra, Senhor, mostra-te para nós nesses belíssimos, profundos, impactantes relatos do Evangelho de Marcos. É o que nós te oramos. Ó Senhor, nós queremos te orar também por irmãos enfermos de nossa igreja. Te pedimos pela irmã Marlene, por sua saúde. Tua serva tem enfrentado dificuldades por meio de uma gripe muito forte. Que o Senhor sustente-a, que o Senhor restaure sua saúde. Te pedimos por nossa irmã Sandra Freitas. Que o Senhor tenha misericórdia de tua serva. Que o Senhor estenda suas mãos sobre ela, que ela seja restaurada pelo Senhor. Tu sabes o quanto tua serva tem sofrido com enfermidades. Ó Senhor, olha para ela, ajuda-a. Ajude seu esposo, Alberaci, suas filhas, Amanda e Duda, a cuidarem de sua mãe. Que o Senhor abençoe esta família querida nossa. Senhor, te pedimos pela restauração completa de Iago, que o Senhor abençoe o restante do tratamento e que ele tenha plena recuperação. O Senhor abençoe Rebeca, abençoe Márcia, Jorge, no cuidado de Iago. Nós te pedimos, Senhor, pela família do nosso irmão Ed. Ó Deus, tem misericórdia daquele povo. Ele perdeu seu avô e hoje sua avó em brevíssimo tempo. 2 mortes que causam profundo impacto na vida da família. Que o Senhor ajude aqueles irmãos. Que o Senhor traga consolação a eles.
Que o Senhor abençoe a recepção da notícia por parte de familiares que são sensíveis a isso. Que o Senhor dê graça a Ed, que o Senhor ajude ele nesse momento difícil, em cuidar de sua família também, auxiliando sua mãe e todos os familiares. É isso que nós te pedimos, Senhor, no nome de Cristo. Amém.